casa, por cada projeto, Senhor, que é executado, Senhor, com esses recursos. Nós somos tão agradecidos a Ti, Deus, porque é o Senhor quem nos dá, é o Senhor quem nos concede, é o Senhor quem coloca, Senhor, em nossa mesa. Por isso, Pai, nós Te pedimos, Senhor, que só abençoe a cada um dos meus irmãos, que de forma tão generosa e tão voluntária, Pai, oferta na Tua casa, dizima na Tua casa, que possamos, como igreja, ter sempre o nosso coração grato a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Nós oramos também, Pai, por aquelas pessoas que administram, Senhor, esses recursos, que o Senhor possa considerar elas sabedoria, entendimento, graça, que elas consigam entender a cada dia, Pai, que é o Senhor quem coloca, Senhor, nesta igreja, é o Senhor quem é o dono dessa igreja. Por isso que no coração, Senhor, daqueles que irão administrar, haja sempre temor, haja sempre entendimento, que não é somente recursos financeiros, mas é a expansão do Teu reino aqui nesta terra. Assim nós oramos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Eu quero trazer uma palavra nessa manhã. Se você puder abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 3. João, capítulo de número 3, a partir do verso de número 1 até o verso de número 8, diz assim um texto. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Ore comigo, Pai. Nós estamos diante, Senhor, da Tua palavra, Deus. A Tua palavra, Senhor, que é viva, a Tua palavra que é eficaz, a Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Senhor, que nós possamos meditar na Tua palavra de dia e de noite, porque é a Tua palavra que nos direciona, é a Tua palavra que nos guia. É ela, Senhor, que nos exorta, é ela, Senhor, que nos confronta. Que possamos ter a Tua palavra, Senhor, como nossa referência máxima, Pai, no nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a entendermos aquilo que o Senhor quer dizer conosco através, Senhor, da revelação da Tua palavra, Pai, no nome de Jesus. A cada um de nós, conceda-nos, Senhor, entendimento, clareza, tira-nos, Senhor, de toda distração, que os nossos olhos possam enxergar cada vez mais aquilo que o Senhor quer falar conosco, Senhor, nesta manhã e a cada momento que nós abrirmos, Senhor, a Tua palavra, Senhor, no nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a cada um daqueles que estão aqui, Deus, com um coração, Pai, tão sedento pela Tua palavra, que esses corações sejam corações com terra fértil, onde a Tua palavra irá entrar e a Tua palavra irá transformar, Senhor, no nome de Jesus. Usa, Senhor, a minha vida, Pai, para levar somente aquilo que o Senhor quer falar conosco, Senhor, no dia de hoje. Assim eu oro, Deus, no nome de Jesus, amém.
Meus irmãos, esse texto em questão que nós lemos do Evangelho de João, ele é um texto que ele sempre visita os meus devocionais, muito por conta do Evangelho de João ser um dos meus evangelhos preferidos, se não o preferido, pelo fato desse evangelho ter sido parte do meu novo nascimento. É bem certo que alguns teólogos afirmam que o livro de João, ele é o livro mais trinitário da Bíblia, o que nos também faz entender que o Evangelho de João, ele é um dos textos também que nos comunica de uma forma simples e acessível, mas também consegue comunicar de uma forma complexa acerca de Jesus. E esse Evangelho, ele nos mostra com muita clareza Jesus tendo acesso a todos e a tudo. Por isso que eu intitulo esse sermão como Jesus é acessível a todos. Porque na continuidade desse texto, ou desse livro do Evangelho de João, você vê esse início, ele falando com um homem chamado Nicodemos, mas quando você prossegue a leitura bíblica, você vai encontrar no capítulo de número 4, Jesus conversando com uma mulher samaritana. Com uma mulher totalmente cheia do pecado, de forma clara e evidente. Jesus, ele inicia o capítulo de número 3 conversando com um homem Nicodemos, um homem do alto escalão. Mas no decorrer do estudo bíblico, da leitura bíblica de João, você encontra Jesus junto ao poço de Jacó, esperando uma mulher samaritana que estava cheia do pecado, que estava cheia de mancha, de forma evidente e clara. O que dá a entender que Jesus, ele de fato, ele não liga para a classe social, ele não liga para qualquer ambiente que ele está inserido, porque ele é alguém que é acessível a todos. Jesus, ele está disposto a segurar na mão daquele que é menos favorecido, quanto daquele que é mais favorecido. Jesus, ele é aquele que está disponível a todos aqueles que o permitirem que ele se chegue perto. Jesus é um homem acessível. A grande verdade é que se nós lermos somente o capítulo de número 3 de João, nós podemos cair num grande erro de achar que Jesus ele só liga para aqueles que são de alto padrão, ou de uma alta sociedade, ou de que tem um recurso muito grande. Se nós lermos somente o capítulo 4, nós podemos cair num erro de achar que Jesus, ele só olha para os pobres, para os necessitados, para aqueles que estão mergulhados no pecado, mas a grande verdade é que Jesus, ele caminha em toda a esfera da sociedade. Jesus, ele está sempre disposto a abraçar qualquer pessoa, a tocar em qualquer pessoa. Jesus, ele está sempre disposto a abraçar, a amar, a perdoar. Esse é o Jesus que nós conhecemos na Bíblia. Não é um Jesus de apenas uma classe social. Não é o Jesus apenas de um certo tipo de pessoa, não. Jesus, ele é alguém que é acessível a todos. A todos. E é dentro dessa introdução que eu quero trazer algumas realidades para conosco hoje. Olha o que o texto fala no verso de número 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. A primeira realidade: ninguém é o mesmo quando se encontra com Jesus. Ninguém é o mesmo quando se encontra com Jesus. O texto fala que Nicodemos veio a Jesus. Jesus, ele encontra esse homem chamado Nicodemos, um homem do alto escalão, um homem de autoridade entre os fariseus, um homem que era mestre entre os homens do seu tempo, um homem que caminhava no poder do ensino.
um homem que tinha acesso às grandes autoridades, era um homem totalmente influente no seu tempo. E esse homem, com autoridade, de um alto escalão, ele se sentiu totalmente constrangido e perplexo com os feitos de Jesus naquela época, a ponto dele convidar Jesus a sentar à mesa, a ponto dele convidar Jesus para conversar, a ponto dele olhar para Jesus e dizer: eu preciso ver o que esse homem é, eu preciso conhecer esse homem, eu preciso saber quem é esse Jesus. Porque a grande verdade, querido, aqui, é que Nicodemos já havia sido tocado. Aquele encontro com Jesus deixa Nicodemos totalmente inquieto, totalmente perplexo, totalmente pensativo acerca de tudo quanto ele havia aprendido e visto, porque Jesus, ele é alguém que de fato chega e muda o ambiente, porque aquele que se encontra com Jesus, ele não é mais a mesma pessoa. Aquele que tem um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus, ele já não é mais a pessoa que ele era, ele já não mente mais, ele já não rouba mais, ele já não vive mais na procrastinação, ele já não vive mais na pornografia, ele já não vive mais uma vida que o mundo de fato oferece. Não, quem se encontra com Jesus muda completamente, tem uma vida totalmente transformada, tem uma vida totalmente curada. Ele veio a Jesus. E Nicodemos era alguém que conhecia da lei. Nicodemos era alguém que de fato conhecia acerca da lei mosaica. Era alguém que tinha entendimento claro daquela época. As pessoas iam até Nicodemos para receber uma palavra de direcionamento. Mas quando aquele homem encontra Jesus, tudo na vida dele é transformado. Tudo na vida dele vira de cabeça para baixo, vira do avesso. Nicodemos tem um encontro com Jesus e ele é totalmente impactado com a presença do Mestre. É o que acontece com cada um de nós, irmãos. Todos nós um dia andávamos perdidos, todos nós um dia andávamos fora do rebanho de Deus. Um dia nós éramos totalmente imundos, cheio de iniquidade, cheio de pecado, mas nós nos encontramos com Jesus, nós tivemos um encontro real e vivo com o Mestre, e nós fomos completamente transformados, porque a partir de então, aquilo que nós vivíamos no passado, não fazia mais sentido, porque o Espírito Santo passou a habitar em nós passamos a ser cheios do Espírito Santo, a nossa mente passou a ser renovada, as nossas ações passaram a ser mudadas, a nossa forma de falar mudou, a nossa forma de tratar o irmão mudou, porque nós nos encontramos com Jesus. Com Jesus. É óbvio, irmãos, que quando nós encontramos com Jesus e somos cheios do Espírito Santo, nós precisamos passar por uma progressão em nossa vida. A cada dia é uma nova vitória, a cada dia é um novo recomeço, a cada dia é uma nova realidade em nossas vidas, e nós precisamos alimentar isso. Porque o encontro com Jesus, ele é um encontro diário, ele é um encontro constante, ele é um encontro a cada momento. Não foi simplesmente somente um momento que tocou a vida de Nicodemos, mas uma vida inteira foi transformada quando ele encontra a Jesus. O texto fala no verso de número 3 assim: em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade. Segunda realidade que eu quero trazer para você hoje: a palavra de Deus é um padrão inegociável. A palavra de Deus é um padrão inegociável. Jesus, ele responde da seguinte maneira: digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quando Jesus declara isso a Nicodemos, ele não está dando uma opinião, ele não está abrindo espaço para Nicodemos negociar. O que Jesus declara para Nicodemos, um homem do alto escalão, um homem que era mestre no seu tempo, um homem que era uma referência no seu tempo,
o homem que era autoridade entre os fariseus, ele tinha total conteúdo e total condições para debater com Jesus. Jesus poderia muito bem ouvir Nicodemos, Jesus poderia muito bem ouvir quais eram as condições de Nicodemos, mas a grande verdade é que Jesus, ele não negocia o padrão do reino de Deus. A palavra de Deus, ela é um padrão inegociável. Mesmo Nicodemos sendo um mestre da lei, ainda assim, ele precisava se submeter ao que Cristo estava estabelecendo naquele momento. Era a verdade que ele estava dizendo. O texto fala: digo-lhes a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A verdade, ela precisa ser sempre esclarecida, querido. Não importa a nossa história, não importa o tempo de igreja, não importa os títulos que nós temos, não importa. A verdade de Deus, ela precisa ser alinhada com os princípios divinos sempre. Tudo aquilo que nós vivemos, querido, tudo aquilo que nós passamos, nós precisamos nos basear naquilo que a palavra de Deus diz. Porque a verdade bíblica, ela define de fato quem nós somos. A verdade bíblica, ela nos confronta. A verdade bíblica, ela nos mostra quem nós somos. A verdade bíblica, ela nos alinha com o reino de Deus. A verdade bíblica, ela tem tudo que eu preciso ser. A verdade bíblica, ela tem tudo que eu preciso fazer. A verdade bíblica, ela tem tudo que eu preciso para ser e para viver. Isso é a verdade de Deus. É por isso que Jesus fala a Nicodemos: digo-lhe a verdade. Ele não negocia com Nicodemos. Ele não pergunta de Nicodemos qual era a opinião dele. Ele não pergunta. E Nicodemos aqui, ele poderia muito bem questionar a Jesus. Mas ele já tinha sido impactado com a presença do Mestre. Ele já tinha sido impactado com a presença de Jesus. E essa verdade, irmãos, ela precisa continuar sendo dita até os dias de hoje, porque é essa verdade que vai nos transformar, é essa verdade que consegue ainda penetrar no nosso coração. A Bíblia diz que ela mesmo é lâmpada para os nossos pés, ela mesmo, enquanto nós estamos na escuridão, ela é luz para o nosso caminho. Ela mesma, ela é eficaz, ela é configurada como uma espada afiada de 2 gumes que penetra o nosso coração, que divide juntas e medulas. A verdade da palavra de Deus, ela precisa sempre ser evidenciada na nossa vida e na nossa caminhada. Se nós estamos passando por um momento de turbulência na nossa vida, seja na questão emocional, seja na questão financeira, seja na questão do nosso casamento, seja na questão de tudo que nós estamos vivendo, a palavra de Deus, ela tem a verdade. A palavra de Deus tem o escape. A palavra de Deus tem a estratégia. É a palavra de Deus. É nela que nós precisamos mergulhar. É nela que nós precisamos nos debruçar. A cada dia, meditar nela de dia e de noite, buscar nelas as respostas. A cada manhã Deus se revela na sua natureza, querido, uma revelação universal, mas somente na palavra de Deus nós temos uma revelação salvífica. Somente na palavra de Deus nós temos uma revelação que vai nos confrontar e vai nos ensinar. Essa verdade, ela continua transformando vidas. Continua transformando vidas. O texto continua dizendo assim, no verso 4. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Terceira realidade: aquilo que sabemos não é nada perto da sabedoria de Jesus. Aquilo que sabemos não é nada perto da sabedoria de Jesus. Nicodemos era alguém letrado, mestre da lei e referência no seu tempo. Nicodemos era alguém que tinha bagagem de ensino. Mas diante do Mestre, diante desse encontro com Jesus,
Nicodemos pergunta: como alguém pode nascer sendo velho? Sabe o que esse texto nos mostra, querido? Que tudo aquilo que nós sabemos, seja experiência, anos de igreja, títulos que nós carregamos, isso não é nem um pouquinho próximo do que Jesus sabe. Enquanto Nicodemos ele está preocupado em saber como é que ele poderia nascer de novo sendo velho, enquanto Nicodemos está preocupado em se questionar a Jesus se aquilo fazia sentido ou não para ele, nós também, em alguns momentos da nossa caminhada aqui nessa terra, em algumas direções que Jesus nos dá, nós nos perguntamos: mas Jesus, isso não faz sentido para mim. O Senhor está pedindo para eu fazer tal coisa, para eu falar tal coisa, para eu ir para tal lugar, para eu ficar em tal lugar. Isso não faz sentido, porque de fato mesmo, as coisas de Cristo, as coisas de Deus, elas são ilógicas. Elas não fazem sentido para nós. A gente muitas vezes ouve a palavra, mas a gente só filtra aquilo que é possível para nós, não possível para Deus. Parece que Deus ele é limitado em nossa vida, em nossa caminhada, porque nós mesmos limitamos o conhecimento de Deus em nós. Aquilo que nós sabemos, irmãos, não chega nem perto daquilo que Jesus sabe a nosso respeito. Ele conhece mais o nosso íntimo do que nós mesmos. Ele conhece mais as nossas necessidades do que nós mesmos. Ele conhece mais o que nós estamos pensando, sentindo do que nós mesmos. Mas Ele precisa que nós venhamos nos achegar até Ele. Enquanto Jesus ele fala para Nicodemos do novo nascimento, como antecede esse versículo no verso de número 3, Nicodemos está preocupado em como ele poderia voltar para o ventre. Jesus já está caminhando no espiritual já há muito tempo, Nicodemos ainda está flutuando no natural ainda. Mas a grande verdade é que muitas vezes nós estamos no natural, enquanto Jesus quer nos levar para o sobrenatural, e nós estamos nos questionando: Jesus, mas o que eu preciso fazer mesmo? Isso faz sentido para mim? Uma coisa que esse texto comunica conosco, querido, é que tudo que vem de Deus, vai desafiar a nossa mente. Tudo que vem de Deus vai romper os nossos limites. Tudo que vem de Deus vai nos tirar do controle para que Ele controle todas as coisas, porque Ele continua controlando a nossa vida, mas é nós que estamos tomando conta do leme. Tem coisas que a gente não vai entender mesmo. Tem coisas que a gente só precisa obedecer, só precisa seguir, só precisa caminhar. Tem coisas que a gente só precisa ouvir a voz de Deus e seguir. Eu não sei como é que vai ser. Deus pediu para eu fazer, Deus pediu para eu falar, Deus pediu para eu me direcionar, Deus pediu para eu me posicionar. Eu não sei como vai acontecer, mas Ele falou e eu vou obedecer. Nicodemos era alguém que tinha bagagem para questionar a Jesus, mas ele mesmo se perguntou a Jesus: como alguém pode nascer de novo sendo velho? O verso de número 5 diz assim: respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da água, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Quarta e última realidade diz assim: quem é nascido do Espírito sempre está disposto a obedecer. Quem é nascido do Espírito sempre está disposto a obedecer. Nós fomos mergulhar depois nos ensinos desse Evangelho de João e ouvir um pouco da história de Nicodemos. Você sabe bem, Nicodemos é alguém que foi transformado por Jesus, alguém de um alto escalão, de uma autoridade inquestionável, mas que se rendeu aos pés de Jesus.
ele é um dos que luta pelo corpo de Jesus junto com José de Arimateia. Ele é um daqueles que pega o corpo de Jesus e cuida, coloca mirra, aloé. Ele limpa o corpo de Jesus para colocar na sepultura. Nicodemos foi transformado. Você vai continuar a ler o Evangelho de João e no capítulo 4 você vai encontrar aquela mulher samaritana, cheia do pecado, cheia da iniquidade. O marido que ela estava não era dela. Ela ia pegar água no poço de Jacó, num sol escaldante, quente, fervendo, porque ela tinha vergonha. Porque ela tinha vergonha de encontrar outras pessoas, devido à mancha do pecado que estava sobre ela. Mas ela se surpreende quando em um certo dia, Jesus, sentado ao poço de Jacó, está esperando aquela mulher. E nós sabemos da história. Aquela mulher, ela tem um encontro com Jesus. Esse encontro com Jesus transforma a vida daquela mulher. Aquela mulher, ela não se torna mais uma mulher que era cheia de pecado, ela é lavada, ela bebe uma água que limpa o interior, que limpa a alma, que limpa o espírito. E ela passa a ser missionária, ela passa a pregar sobre o Cristo Jesus. Ela vai até a cidade e aqueles homens de Samaria passam a crer em Cristo Jesus. Um evangelismo indescritível daquela mulher, uma mulher que estava à margem, uma mulher que estava à beira do caminho, uma mulher que estava totalmente fora do reino de Deus. E é aqui que eu quero falar para você, irmãos, porque Jesus, ele não está simplesmente para um tipo de pessoa, para uma classe social. A grande verdade é que Jesus, ele veio para aqueles que estão à margem de Deus, longe de Deus, independente da sua classe social, independente da sua cultura, independente da sua religião. Aqueles que estão à margem de Deus, Jesus está disponível. Estava disponível para Nicodemos, estava disponível para a mulher samaritana. Ambos foram transformados, ambos foram tocados, ambos foram totalmente mudados, curados por Jesus. Ambos. Um dos maiores evangelismos que a Bíblia nos mostra lá em Samaria, ela prega para uma cidade, porque quem é nascido do Espírito sempre está disposto a obedecer e a ouvir a voz de Deus, sempre, sempre, não importa a classe, não importa quanto tem recurso financeiro, Jesus, ele é acessível a todos, a todos. Todos necessitam do Evangelho de Jesus, todos. A cada dia, irmãos, eu preciso me resgatar em Cristo. A cada dia. Porque se eu não me resgatar em Cristo, o meu homem interior, ele pode vir à tona. Eu posso ser mais estressado, eu posso ser uma pessoa que não tem compaixão. É por isso que a cada dia nós precisamos nos resgatar em Cristo Jesus. O olhar de Jesus a Nicodemos não tinha a ver com a posição dele. Assim como o olhar de Jesus para aquela mulher samaritana não tinha a ver com a posição dela. A grande verdade é que todos nós precisamos ter esse encontro com Jesus. Todos nós. Nós como igreja, e nós oramos para que essa igreja seja uma igreja relevante. Todos que entram na igreja, seja um pobre e necessitado, ou seja uma pessoa de um grande alto escalão, de um poder aquisitivo muito grande, não há diferença para Jesus. Todos precisam ser alcançados pelo Evangelho a cada dia e a cada momento. Todos precisam desse encontro. Esse encontro, ele é necessário, querido. Esse encontro diariamente, ele é necessário em nossas vidas. Nós só vamos vencer os nossos males, as nossas mazelas, os nossos pecados, se nós nos debruçarmos em Cristo Jesus. Ele sempre vai estar disposto a estender a sua mão. Ele sempre vai estar disposto a nos abraçar. Ele sempre vai estar disposto a nos perdoar. Ele sempre vai estar disposto a apresentar o reino de Deus. O novo nascimento
ele precisa ser real na nossa vida. Quem é nascido do Espírito sempre está disposto a obedecer, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo, independente das turbulências da nossa vida. Eu até sempre falo e menciono que cada problema, que cada situação, ela é uma oportunidade para glorificar a Deus. Para glorificar a Deus. Jesus conta uma história nos evangelhos de um homem que era cego de nascença. Aquele homem, ele volta a enxergar. E as pessoas perguntam: mestre, quem pecou? Os pais? Ele? A preocupação daquele povo estava na aparência, estava na foto do momento. Mas Jesus disse: nem ele nem os pais pecaram. Isso aconteceu para a glória de Deus. Sabe o que eu entendo, querido? Que algumas circunstâncias e alguns problemas na nossa caminhada, elas de fato vão aparecer. Não porque alguém pecou, mas para a glória de Deus. Para que a glória de Deus seja vista. Para que a glória de Deus seja manifesta. Para que nós possamos ver o reino de Deus. Para que nós possamos usufruir do reino de Deus. Para que nós possamos realmente obedecer, uma vez que somos nascidos de novo. Amém, irmãos? Queria convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Pai, nós oramos ao Senhor, Deus. Nós te louvamos, nós te exaltamos. Nós queremos cada vez mais, Senhor, ver a Tua face. Nós queremos cada vez mais, Senhor, ser parecidos contigo. Nós queremos, Senhor, a cada dia ter um encontro contigo. Pai, ter um encontro contigo. Porque, Senhor, o Senhor é acessível a todos. O Senhor é acessível, Senhor, do mais pobre, do mais necessitado, aquela pessoa que tem muito mais, Senhor. O Senhor é acessível a todos, Senhor. Não são os nossos erros que nos definem, Pai, mas é aquilo que o Senhor pensa a nosso respeito. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que a cada dia, Pai, nós possamos, Senhor, ter a nossa mente renovada, ter a nossa mente, Senhor, cada vez mais cativa à Tua palavra, que nós possamos cada dia mais, Senhor, meditar na Tua palavra, buscar, Senhor, a Tua presença, buscar, Senhor, o Teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, Pai, se nós não conseguimos visualizar, Deus nos mostra, sonda o nosso coração, vai no mais íntimo do nosso ser, Deus, mas não permita que Teu Espírito Santo, Pai, se afaste de nós. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos ao Senhor, nós te pedimos, Pai, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, por cada família, por cada casamento, por cada homem, por cada mulher, Pai, que possam entrar nesta igreja, que eles possam te encontrar, que eles possam, Senhor, ter um encontro contigo, Deus, porque o Senhor é um Deus que é acessível a todos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Assim eu oro, Deus, te louvando no nome de Jesus.